Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar o vídeo primeiro me desculpando e me justificando sobre a minha ausência aqui no canal. Eu realmente passei um tempo sem postar, sem gravar vídeos, por questões pessoais de compromissos, atribuições, mas estou de volta. Para hoje, mais uma vez, trazer uma resenha de livro para vocês. E a obra resenhada hoje é o Entrevista, Diálogo Possível, que é da Cremilda Medina. A Cremilda, ela é jornalista, pesquisadora, escritora, professora da USP. E nesse livro, que foi publicado pela editora Ática, ela fala muito sobre a entrevista como um gênero jornalístico, assim como o conto, como a crônica, como o romance, são gêneros literários. Por quê? Porque, como o próprio título diz, ela trata a entrevista não como aquela questão burocrática de um jornalista perguntar a uma pessoa e ela responder e aquilo ser colocado no material. Ela fala da entrevista como uma conversa. Ela fala da entrevista como realmente um diálogo entre uma pessoa que está querendo saber de uma história, que está buscando conhecer uma história para vir a contá-la de determinada maneira, e outra pessoa que está contando a história, que nesse processo está sendo empalavrada, está sendo empoderada. Às vezes as pessoas não têm muita noção disso, os próprios jornalistas. Mas a partir do momento que a gente chega e pergunta para uma pessoa numa entrevista certa vivência dela, dá para ela o espaço, a oportunidade de contar o que ela viveu, o que ela experienciou, o que ela aprendeu, ela sente um poder naquilo. Ela sente, poxa, alguém me escuta. Isso aqui tem alguma relevância. A minha vivência conta. A minha vivência é importante. E ela fala muito disso e traça alguns paralelos, fala de alguns pontos, muito relativos à questão do jornalismo, da comunicação e mesmo da dinâmica dos fluxos comunicacionais que as pessoas estabelecem entre si. Ela fala muito no livro que o maior mito e a maior mentira que existe dentro do universo jornalístico é a questão da objetividade. O que eu concordo absolutamente. Por quê? Porque nunca você é objetivo. Por mais que você queira contar as coisas de um modo neutro, por mais que você busque contar uma história de uma maneira que não penda para nenhum lado, é inevitável. Por quê? Porque você é ser humano e você naturalmente tem inclinações que levam você a contar as coisas de uma determinada maneira, que levam você a ter uma certa entonação, que levam você a escolher as palavras que você escolheu, e tudo isso conta. E ela fala muito também de que essa questão de parcelar no jornalismo também é impossível, é uma utopia. Por quê? Porque às vezes se vê o jornalismo como algo frio, como algo distante, como algo que simplesmente reporta informação. Ah, isso aqui é jornalismo, essa informação aconteceu, eu estou reportando ela, estou passando ela, estou fazendo jornalismo. Mas não, a partir do momento em que a dinâmica de entrevista se estabelece, o jornalismo vai para a questão sentimental, o jornalismo adentra na questão do afeto. E tudo isso é muito importante. E nos últimos capítulos ela também faz uma comparação muito interessante para mim da entrevista como gênero jornalístico como com a questão da teoria literária. E ela faz muito um paralelo entre o que no jornalismo é ponto de vista e o que dentro das letras é foco narrativo. Ela coloca como equivalente. Por quê? Porque enquanto no jornalismo, nas dinâmicas de entrevista, o repórter, o editor, o redator tem a oportunidade, tem a chance de colocar naquela matéria, de colocar naquela história as perspectivas que ele quer colocar, seja otimista, seja pessimista, seja lacônico, seja algo mais aprofundado. Dentro das letras, isso eu não vou falar com tanta propriedade porque não tenho formação em letras, existe o foco narrativo, que é onde se estabelece o modo como as narrativas vão ser contadas, como elas vão ser figuradas, de que elas vão ser caracterizadas, como os personagens vão se construir ao longo das histórias. E ela fala que, embora pareça distante, isso tem muito a ver, isso conta muito. E ela diz muito no livro que o maior atributo que um jornalista deve ter é saber ouvir, é saber escutar. Por quê? Porque entrevista não é o que se dá de modo objetivo.
Não é o que se dá de modo automático. Não é uma pessoa que está te contando uma coisa que você vai reportar essa história. Gira em torno de sentimento, gira em torno de como você vê o modo como ela se comporta, a postura que ela tem, as mãos dela, o modo como ela gesticula, a maneira como ela vira a cabeça. Tudo isso conta para que a sua história seja contada de maneira A ou de maneira B. Quando ela falou isso, eu lembrei muito de uma oportunidade que eu tive de conversar com um jornalista bem conhecido daqui do Ceará, também que foi professor universitário da UFC, o Ronaldo Salgado, que ele falava que para ele a palavra entrevista estava muito ligada a entre as vistas. Então não era apenas uma questão de você escutar alguém, era questão de você ver e de você sentir alguém. Por isso, para ele, uma entrevista jamais poderia ser feita digitalmente. Por e-mail, WhatsApp, rede social, coisas do tipo. Sempre você teria que ver a pessoa pessoalmente. Por quê? Porque toda a maneira dela se portar, toda a maneira dela contar a história, a entonação, as reações que ela tem, o modo dela respirar, conta para que a história seja exatamente como você vai contar. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram da minha análise, da minha resenha, dá um like, comenta aí alguma coisa que você concordou, discordou. Se inscreva no canal também para fortalecer, claro. Esse livro aqui eu estou resenhando num suporte um pouco diferente, né? Estou resenhando eu li ele no meu Kindle, não foi no livro físico, como eu costumo fazer aqui no canal. E outras obras também eu devo fazer isso. Nas próximas semanas eu vou trazer mais resenhas de livros e outros conteúdos sobre leitura, sobre escrita para vocês. Valeu, tamo junto!